audiência do Desacato, programa Amanhã com Dignidade. Estamos de volta. Que seja um grande ano de 2025 para a outra informação, para esse portal tão importante. E já vou repetindo aqui, adiantando, para quem quiser contribuir com o Desacato, é desacato.contribua.pix@gmail.com. Nós temos hoje a honra e o prazer de contar aqui nos nossos estúdios com a presença de José Alberto Klitsky, o Zeca Klitsky, promotor de justiça, ex-vereador do município de Jaraguá do Sul, ex-secretário de governo aqui do município e também um integrante da Casa de Isabel de Cuba. O Zeca Klitsky está conosco aqui porque tomei conhecimento há pouco, em janeiro de 2023, ele, acompanhado do Kurt Ness, estiveram em Havana, Cuba, para fazer uma doação maravilhosa, um gesto lindo, de todo um acervo que ele cultuou aí durante a sua vida inteira, de obras, filmes, de Che Guevara, nada menos que Che Guevara. Um acervo que foi doado ao Centro de Estudos da História de Che Guevara. Estamos vendo aí imagens de Zeca e Kurt entregando esse acervo maravilhoso. Bom, muito bem-vindo, Zeca Klitsky. Primeiro, o que levou a ter essa paixão pela vida de Che Guevara? Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia àqueles que nos ouvem. Foi uma história da minha vida. Em 1967, quando Che foi assassinado, tomei conhecimento dessa notícia e comecei a me interessar pela figura incomparável. A história mostrou isso. E comecei a colecionar biografias, películas, artigos, jornais, tudo que tratasse de Che. E comecei a estudar a sua vida e fiz todos os caminhos que ele percorreu nas Américas, de bicicleta, motocicleta. Eu, mais tarde, quando tive condições, fiz todos esses caminhos estudando a vida de Che. E culminou com a viagem minha em 98 a Cuba, quando os restos mortais deles foram retornados, depois de 30 anos escondidos na Bolívia. Estive a primeira vez em Cuba. E, posteriormente, juntamente com o jornalista Arthur Monteiro e o Curte, entramos em contato com a Embaixada de Cuba nos Estados Unidos e queria fazer a doação desse meu acervo, que talvez se eu entregasse aqui em Jaraguá do Sul, não sei se teria feito bom uso em função das condições, o pensamento político da nossa região. Eu acho que entreguei todos os livros na casa onde Che morou para as pessoas que cuidam da sua imagem e da sua obra. Bom, eu estive navegando um pouco na rede social do Kurt. A gente percebe uma série de agressões contra ele por ele ter postado livros do próprio Che Guevara, esses livros que foram doados ao Centro de Estudos. Tem coisas absurdas, como, por exemplo, gosta de um fuzilador de gays, gosta de um psicopata em alemão, só gosta do Che quem não conhece a sua história, uma apologia à bandidagem. Então, Zeca, como é que você vê esse tipo de declaração preconceituosa em relação a um líder revolucionário, a um diplomata e a um guerrilheiro no final da sua vida? Eu costumo dizer que não gosto de discutir sobre a vida do Che com quem não leu pelo menos 2 livros, um a favor e um contra a ele. E todas as pessoas que criticam, tenho a certeza que não leram nenhuma biografia, não sabem exatamente o que aconteceu. Eu cito, por exemplo, Sartre. Sartre é uma figura reconhecida mundialmente e que ele e Simone de Beauvoir visitavam Cuba e diziam que Che era um exemplo de figura humana pela sua obra, pelo seu trabalho, pelo seu romantismo, pela dedicação a uma causa
em benefício da liberdade dos povos americanos, sul-americanos. E, efetivamente, a propaganda massificada pelos Estados Unidos divulgou muita, naquela época, já fake news com relação à vida de Che, que, na realidade, não confere, e tudo isso aliado ao boicote americano, que é terrível, veio a divulgar um lado da vida do Che que não confere com a sua realidade. Muita gente já mandou você para Cuba, aqui em Jaraguá do Sul, Zeca Klitsky? Isso é normal aqui na nossa região, você convive aqui, sabe os problemas ideológicos que nós passamos em nossa região, e isso eu encaro com naturalidade, tanto é que já fui 2 vezes a Cuba, e pretendo voltar a terceira. Na última, me hospedei na casa de uma cubana, presidente do CDR, não é nosso CDR aqui, lá é o Comitê de Defesa da Revolução, na Casa de Caridade, nos hospedamos lá e tivemos a oportunidade de conviver com o povo cubano que passa problemas, é inegável, em função principalmente do boicote, que atrapalha todo o turismo de Cuba, em função da repressão que os Estados Unidos faz com quem negocia com Cuba, mas nós estivemos lá e uma frase de Fidel Castro que nos chama muita atenção. Ele dizia antes de morrer que nessa noite milhões de crianças dormirão na rua no mundo. Nenhuma delas é cubana. Essa é a grande verdade. Bom, a gente agora, com a ascensão de Donald Trump nos Estados Unidos, o que a gente, né, infelizmente, mais espera é que o boicote contra Cuba por parte dos Estados Unidos vai piorar. A situação que você viu em Cuba e diante desse quadro atual, você acha que realmente vai ficar mais difícil para o governo revolucionário cubano? Esse já está difícil, a tendência com esse insano é piorar. Cuba vive do tabaco, do açúcar e do turismo, principalmente, e exporta a mão de obra. Nós tivemos aqui os mais médicos, que foram uma grande aquisição no governo passado e que trouxeram uma visão nova da medicina familiar para o Brasil. Esse programa ainda hoje existe, sem os médicos cubanos, mas o programa continua. Efetivamente, com o governo de Obama, houve uma pequena melhoria no relacionamento da ilha de Cuba, que tem 11 milhões de habitantes e fica a 150 quilômetros de Miami. E os Estados Unidos proíbe os navios de aportarem, navios de cruzeiro, que era uma grande fonte de renda para Cuba, e agora com essa mentalidade expansionista de uma pessoa que quer anexar o Canadá, é uma coisa de louco, a Islândia, e isso é um sentimento de expansionismo do capitalismo inaceitável. E Cuba está sendo prejudicada. Agora, com certeza, vai complicar ainda mais. Bom, o guerrilheiro Che Guevara foi morto na Bolívia em 1967, depois de fugir ao cerco permanentemente em vários lugares onde esteve. Tem possibilidade de vermos hoje no mundo uma pessoa de tanta coragem como Che Guevara e espírito humanitário? Che era médico. Em 50, se não me engano, em 55 ele encontrou Fidel no México. Ele vinha saindo de uma viagem nas Américas, estava na Guatemala, onde a United Fruit, comandada pelos Estados Unidos, estava criando um problema político. Ele foi para o México, encontrou com os exilados, encontrou Che no México, e dali, em 56, eles embarcaram no iate Grama para Cuba e começaram a guerrilha. E restaram poucos na Sierra Maestra, e com a adesão dos campesinos à Revolução, eles ganharam porque o povo estava ao lado deles, porque Fulgêncio Batista era um ditador imposto pelos Estados Unidos,
que massacrava os campesinos e em prol de uma minoria dos mafiosos que fizeram de Cuba um bordel e um centro de lazer dos ricos americanos. E em 59, ganhar a Revolução, onde Che foi um dos comandantes dessa jornada, junto com, naturalmente, sob o comando de Fidel, Camilo e outros. E, ganhando a Revolução, ele ficou ministro da Indústria e Comércio, presidente do Banco Nacional, ocupou vários cargos e ele se desfez de todas essas regalias e partiu para o Congo. Partiu para a África, onde lançaram a semente que mais tarde Mandela conseguiu derrubar o apartheid na África do Sul. Teve uma participação grande de guerrilheiros cubanos no Congo e na África naquela época. Lá, mas não tiveram sucesso, infelizmente, por uma série de razões que não cabe aqui agora discutir. Ali ele partiu para uma jornada clandestina na Bolívia, tentando fazer uma revolução americana. Ele queria mais tarde chegar também à Argentina. E, infelizmente, foi assassinado com apoio da CIA na Bolívia, estava preso, foi metralhado, algemado, foi metralhado, assassinado brutalmente. Cortaram suas mãos, levaram para os Estados Unidos para a identificação e foi enterrado em um lugar desconhecido, em Vale Grande, que ele foi morto lá próximo, no aeroporto. E 30 anos depois, ele, com a mudança de governo na Bolívia, aceitaram os antropólogos e pesquisadores cubanos e acharam os restos mortais e retornaram para a sua segunda pátria, Cuba, onde está hoje, em Santa Clara. E, por curiosidade, a única mulher que esteve presente em 97 no resgate era Maria del Carmen Ariete, que está no vídeo, onde é a diretora científica do Centro de Estudos de Che Guevara em Havana. Ela foi a única mulher que participou desse resgate e hoje eu tive o prazer, quando estive em Cuba, de conversar com ela e ela, inclusive, faz uma manifestação no vídeo. É, bonita, bonita mesmo. Então, Zeca Klitsky, aqui até já lhe fiz essa pergunta, mas, assim, em outras palavras, que exemplo que Che Guevara pode passar para as nossas gerações de esquerda no momento que vive o mundo e que vive o nosso país? Che lutou pelas liberdades nas Américas. Claro que eu não quero aqui compará-lo a Simão Bolívar, a outros, mas ele teve um papel de destaque, José Martí, ele teve um grande papel, e tanto é que hoje é um ícone da esquerda, não só por aquela foto do Korda, que retrata o romantismo de um médico que saiu, largou tudo para lutar pela injustiça no mundo e começando pela terra dele, pelas Américas. Então, ele deixa uma imagem e uma história de dedicação ao próximo, à liberdade individual. Claro que o socialismo que ele pregava, ele também o praticava, e por isso que ele é um exemplo de homem íntegro e nada a ver com aquela retaliação que a imprensa de direita no mundo faz em relação a ele. Bom, nós tivemos, então, a presença aqui nos nossos estúdios de Desacato de Zeca Klitsky, ex-promotor de justiça de Jaraguá do Sul, ex-vereador, uma liderança política forte aqui na nossa região e que teve esse gesto lindo aí de doação de um acervo único para o Centro de Estudos da História de Che Guevara, lá em Havana, Cuba, visitou a ilha em 2023. Zeca Klitsky, muito obrigado por ter atendido aí em Forma Luta e ao Portal Desacato, e estamos sempre à sua disposição. Obrigado a você, Sérgio, pela oportunidade de divulgar um pouco da história verídica de Che, e tenho a certeza de que quem procurar ler alguma coisa isenta sobre ele vai mudar
da opinião que eventualmente tenha. Muito obrigado a vocês, sucesso no teu trabalho. Muito obrigado, um grande abraço. Tchau. Tchau.